Então, retomando aí a solução do exercício 2, a gente já resolveu os itens A, B e C, agora a gente vai resolver o item D. Bom, do que o item D trata, pessoal? Basicamente, a gente encontra o domínio da função raiz de x menos 8. Ou seja, encontrar os possíveis valores que a gente pode alimentar a função x menos 8. Bom, perceba, pessoal, que se a gente olhar para o nosso conjunto de restrições, a gente tem aqui a restrição da raiz negativa, né? Ou seja, não existe raiz quadrada de número negativo, né? A gente discutiu isso em sala. Então, para que essa raiz aqui ela exista, né? Vamos escrever aqui a equação, né? M de x igual a raiz de x menos 8. Então, para que essa raiz exista, o que está dentro dela precisa ser maior que zero. Maior ou igual, né? Raiz de zero é zero. Então, a gente precisa encontrar os pontos onde o que está dentro da raiz é positivo. Ou seja, basicamente é encontrar a condição em que x menos 8 é maior ou igual que zero, né? A gente resolvendo essa inequação, basicamente a gente pode somar 8 desse lado e soma 8 desse lado, né? Como a gente tem uma inequação aqui, se a gente aplicar a mesma operação dos dois lados, a gente vai manter o equilíbrio, né? Então a gente vai ter x menos 8 mais 8 é maior do que 0 mais 8. Aí o menos 8 corta com mais 8. 8 mais 0 dá 8, então daqui a gente tira que x maior ou igual que 8. O que isso significa, pessoal? Opa! Às vezes eu faço umas cacas aqui com o zoom, mas acho que voltou, né? Vamos lá. O que isso significa? Significa o seguinte. A gente tem aqui o nosso... Se a gente fosse representar esse intervalo, né? A gente tem aqui os números reais, né? E a gente tem aqui o bolinha fechada no número 8. Bom, para valores maiores do que 8, maiores ou iguais que 8, a gente pode alimentar a função que não dá problema, né? Por exemplo, se eu pegar x igual a 9, né? 9 menos 8 dá 1, então raiz de 1 dá 1, né? Então, por exemplo, m de 10, para a gente pegar um exemplo diferente. M de 10 vai ser igual a raiz de 10 menos 8, que é igual a raiz de 2. É um número que a gente não gosta muito de calcular porque ele tem um monte de casas decimais, mas é um número que existe, né? Se pegar aqui o m de 55, ele vai ser igual a 55 menos 8, que é igual a raiz de 43. Será que eu consigo calcular essa raiz de cabeça? Muito difícil, né? Mas é um número que existe. Agora, vou desenhar de vermelho aqui o número que não pode, né? Vamos pegar um número que vive aqui fora do domínio, né? O domínio é só a parte azul. Vou pegar um número que está aqui menor do que 8, né? Por exemplo, m de 4, né? Vai ser igual a raiz de 4 menos 8. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de menos 4, que é um número que não existe, né? Não existe, porque ele é a raiz quadrada de um número negativo. Então, no caso aqui, se a gente fosse representar o domínio dessa função, seria os números reais
maiores ou iguais que 8. Então, o domínio dessa função é igual a 8 até o infinito, né? Ou, a gente poderia falar também x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual que 8. Só um detalhezinho aqui, né? A gente sempre lembrar que o infinito ele não é um ponto alcançável, né? A gente imagina onde ele fica só. Então, como não dá para alcançar o infinito, sempre que a gente coloca o infinito nessa notação, ele é aberto, tá? Bom, vamos agora para o item E. Bom, o item E, pessoal, é um item bem interessante, né? A gente vai ter aqui uma fração de raízes, né? Então aqui a gente vai combinar duas restrições, né? Eu vou fazer a primeira restrição aqui de azul. Ou seja, para que o numerador exista, x menos 1 tem que ser maior ou igual que 0, né? Isso daqui vai me dar uma restrição que x tem que ser maior ou igual que 1. Enquanto que o denominador, a gente sabe que não é possível dividir por 0, né? A divisão por 0 não existe. Então, x menos 3 tem que ser diferente de 0. Significa que x tem que ser diferente de 3. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma restrição. E aqui a gente tem outra restrição. Bom, vamos pensar então no seguinte, pessoal. Para que essa conta exista, as duas restrições têm que ser satisfeitas, porque imagina o seguinte, imagina que você atende uma das restrições e não atende a outra. A função existe só no denominador? Não, né? Então, quando a gente trabalha com frações, a gente tem que garantir as duas restrições, tá? Na verdade, quando tem mais de uma restrição no problema, elas precisam acontecer simultaneamente. Então, para a gente encontrar essa situação, né? A gente analisar essas restrições, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar primeiro a restrição do numerador. Bom, a restrição do numerador, temos aqui os números reais maiores ou iguais que 1. Né? A gente tem aqui o 1. Né? Aliás, eu vou desenhar as retas coloridas e vou colocar a função em preto. Né? Tanto as duas restrições estão sobre o conjunto dos reais, né? Então vamos lá, no numerador a gente tem que garantir que a função seja maior ou igual que 1. Então, esse aqui é o domínio do numerador, certo? E o denominador, ele pode ser qualquer valor, só não pode ser, aqui vamos marcar 1, né? O denominador, ele pode ser qualquer valor, menos o 3, né? Então vamos pôr o 3 aqui, uma bola aberta. Então, ele pode ser qualquer valor, exceto o 3. Então vamos lá. Bom, para que nossa função exista, você precisa garantir que os dois domínios estão sendo respeitados simultaneamente. Né? Então a gente vai fazer uma intersecção. E aí, fazendo a intersecção aqui, intersecção, vamos lembrar, são os valores que pertencem ao mesmo tempo ao conjunto 1 e ao conjunto 2. Então, seguindo mais ou menos aquele roteirinho que a gente fez na aula, né? Como se fosse
Aqui a gente tem um intervalo. Aqui a gente tem outro intervalo. Tem uma bola aberta, né? É como se fosse o seguinte, ó. Esse pedaço que pertence aos dois. O 3, apesar dele pertencer ao conjunto 1, ele não pertence ao conjunto 2, então a intersecção é vazia. E vai assim até ao infinito, né? Então seria do 1 até para x maior que 1, tirando o número 3, né? Como que seria uma forma de escrever isso, né? Você poderia colocar x pertencente aos reais, tal que, lembrando que aqui é uma bola fechada, né? Opa. Então, 1 menor ou igual que x menor que 3, né? Porque o 3 não pertence, então é como se eu tivesse desenhado esse primeiro subconjunto. E a outra restrição é maior que 3. Lembrando que como a gente está separando em dois pedaços, né? Seria um ou aqui, porque a gente está somando esses intervalos. Então, é esse pedacinho ou esse pedacinho. Tá? Outra forma de escrever isso seria 1 fechado com 3 aberto, unido com 3 aberto, infinito, que é sempre aberto. Tá? Então essas seriam duas maneiras aí de resolver o problema, né? Claro, esse é um exercício um pouco mais sofisticado, né? Mas não é nada impossível, né, pessoal? A gente tem que, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo coisas um pouco mais sofisticadas, tá? E aí, por fim, o item F, né? A gente tem uma equação bem complicada aqui, né? Aparentemente, x mais x quadrado mais 3. E aqui no denominador a gente tem a raiz cúbica de x. Bom, a primeira pergunta, né? Vamos analisar o numerador. Existe restrição para o numerador, pessoal? Qualquer número eu posso substituir ele, posso elevar ao quadrado e posso somar 3. Então, no caso do numerador, a gente tem só os números reais. No caso do denominador, pessoal, apesar de a gente ter uma raiz aqui, ela é uma raiz cúbica. E existe raiz cúbica de número negativo, né? Vamos pensar naquele exemplo que a gente deu na última aula. Se menos 3 ao cubo é igual a 27, menos 27, então significa que a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Né? Ou seja, não existe raiz de índice par de número negativo, mas raiz de índice ímpar existe. Né? Então, como existe número negativo dentro da raiz cúbica, o único ponto que não pode ter aqui são os reais, tirando o zero. Por quê? Por causa dessa restrição aqui, não pode dividir por zero. No caso aqui, a gente não tem a questão da raiz negativa, mas também não pode dividir por zero. Então, se a gente fosse desenhar de novo aqui o diagrama, né? Seria mais ou menos como se a gente tivesse o seguinte. Ó. No numerador, a gente tem todos os números reais. Bom, vamos desenhar os eixos aqui para não fazer confusão, né? Então, no numerador temos todos os números reais.
E no denominador a gente tem todos os números reais, exceto o zero, né? Que ele é bola aberta. Aí a bola ficou maior do que o zero, né? Que é o ponto zero. Então, fazendo a intersecção, né, vão ser todos os números reais, com exceção do zero. Então, o domínio aqui vai ser igual aos reais, com exceção do zero. Né? Por quê? Porque essa restrição está no denominador. Bom, acho que agora deu para ficar um pouco mais claro, né, pessoal? Então, vamos seguir aí com o exercício 3.